Olá pessoal, aqui é a Débora do canal Boneca Literário e no vídeo de hoje eu venho trazendo pra vocês resenha de um livro que eu ganhei de parceria com o autor Gabriel Sidney, que se chama Amor Fatal. Antes de tudo eu queria agradecer muito ao Gabriel por essa nossa parceria. Ele é super simpático e o período que a gente esteve conversando pra firmar essa nossa parceria, ele se mostrou super competente, apesar de ser muito jovem, e eu agradeço muito a ele por ter me dado a oportunidade de conhecer os personagens que ele criou e essa incrível história. Então vamos para a sinopse do livro. O livro vai contar a história da Emma. Emma tem tudo para ter uma vida normal e faria de tudo para ter uma vida normal se não fosse um dom maligno que foi concedido a ela. Ela prevê a morte dos outros. Isso aconteceu pela primeira vez quando ela tinha 8 anos, quando ela previu a morte da amiga da mãe dela. Isso, da amiga da mãe dela. 7 dias depois, essa amiga da mãe dela morreu. E é a partir daí que as coisas começaram a ficar piores e ela sempre se sentiu muito cercada pela morte porque ela sempre estava tendo premonições de pessoas morrendo. O livro se passa nas épocas atuais, então a última premonição que ela teve foi da morte do pai dela. 7 dias depois, o pai dela morreu. E ela se sente angustiada porque ela não pode fazer nada. Então, depois da morte do pai dela, vários problemas começaram a entrar dentro da casa, já que ela começou, agora ela tá morando com a mãe e com o irmão dela, que é um amor. E ela teve problemas financeiros, a família dela sofreu por uns problemas financeiros, obrigando ela a mudar de cidade. Não foi uma viagem muito longa, eles mudaram, tipo, cidades vizinhas. É uma cidade praticamente pequena que é tomada por uma floresta, que a população lá dessa cidade diz que é amaldiçoada e essa floresta é muito top. Eu juro que ela é muito top. No primeiro dia de aula, mesmo meio contrariada, já que ela tinha amigas na antiga cidade dela, na antiga escola, ela conhece a Ivy. A Ivy é uma adolescente que, por incrível que pareça, mora no mesmo prédio dela. Uma coincidência assim muito mirabolante. Mora no mesmo prédio que ela e é filha do dono do prédio. Ela também troca alguns olhares com o Tommy. É um garoto novato também, mas há algum tempo mais do que ela, e que mora com a avó após a morte dos pais. Dos pais. No primeiro beijo dos dois, isso não é spoiler porque está bem aqui na sinopse. No primeiro beijo dos dois, ela acaba prevendo a morte do Tommy. É Tommy ou é Tom? Eu sempre me confundo. Ela acaba prevendo a morte do carinha que ela se sente atraída, pelo Tommy. E isso faz com que ela chore bastante e tente correr atrás de uma cura, porque ela considera ele seu amor verdadeiro. Então o livro vai se passar em volta disso. E como a Emma vai encontrar uma cura pra impedir com a morte do Tommy, já que ela sente ela gosta bastante dele e está apaixonada completamente por ele. Foi realmente amor à primeira vista. O livro é narrado em primeira pessoa e isso é muito bom porque através da Emma a gente pode ver o que ela está sentindo. Em nenhum momento eu percebi que ela era uma personagem fraca. Ela é muito destemida e muito corajosa, porque viver metade da vida, ela tem 17 anos no começo desse livro, não, 16, vai fazer 17, viver esse período todinho convivendo com a morte e não se sentir tão reclusa naquele mundinho dela, naquele mundo meio sombrio dela, é algo bem diferente. Ela tem amigas e tenta de tudo pra ter uma vida normal. O problema é que esse dom de ver a morte acaba atrapalhando muito ela. E a Emma é uma personagem super forte, eu me identifiquei bastante com a Emma, porque além de ser forte, ela é corajosa, mas ela também tem o seu lado triste, ela tenta não deixa transparecer esse lado triste dela aparecer quando ela sente. Por ela morar agora com a mãe e com o irmão, e após essa perda do pai dela, ela se sente na obrigação de mostrar pra mãe dela que ela está tudo bem, mesmo que ela não se sinta tão bem assim. Já o Tommy e a Ivy, eu senti que eles não foram tão aprofundados. Realmente, talvez tenha sido um ponto negativo, mas que não fez diferença nenhuma pra mim na história. Foi porque eu me apeguei bastante ao Tommy e à Ivy. Eles são realmente amigos e personagens que você se apega muito fácil, eles são bastante carinhosos e se importam bastante com a Emma, mesmo em tão pouco tempo assim de se conhecer. E eu queria que o autor, o Gabriel, tivesse se aprofundado mais na história deles. Já a mãe da Ivy e o irmão são personagens super carinhosos,
eles se mostram uma família muito unida durante o livro todo. As poucas cenas onde eles aparecem mostram quão amáveis, carinhosos, o quanto afeto eles sentem pela Emma, e isso é muito bonitinho, é muito legal. Não posso nem dizer que o irmão da Emma é meu personagem preferido. Uma coisa que eu gostei bastante do livro é que o Gabriel soube muito bem narrar e descrever cada cena. As cenas que eu mais gostava aqui, com certeza, eram as cenas das premonições, e que acontecem algumas premonições durante o livro que são muito tops. Eu amo muito essas premonições. Realmente você se sente ali no lugar da Emma, vendo aquelas premonições, você se sente no lugar da pessoa que vai morrer. E isso é muito legal. Outra coisa que eu gostei bastante aqui é a explicação. A explicação que o autor deu no final pra fechar a história, pelo menos o primeiro livro, fechar a história, explicando a existência do dom dela, como tudo... Nossa, é muito top, é muito bom. Eu fiquei realmente muito impressionada com a forma como o autor construiu toda essa história numa estrutura muito ampla e bem delineada. Tipo, em nenhum momento eu senti que a narrativa dele estava perdendo o foco principal. E isso é muito bom. Uma coisa que o autor também soube passar pra gente é os sentimentos bem realistas. A gente sabe as indecisões da Emma, os problemas que ela tem assim durante o livro, de uma forma bem explícita. E a gente acaba não ficando confuso. A gente sabe quando ela tá triste, a gente sabe quando ela tá feliz, a gente sabe quando ela está tentando transparecer alguma coisa que ela não sente no momento, através até mesmo dos diálogos que são curtos, e que os diálogos não são tão longos. Eu realmente gostei bastante disso no livro, chama bastante atenção, e eu gostei muito mesmo, tipo, muito mesmo. O livro se passa na época atual, mas é um livro fictício. Os períodos que o Gabriel fez é bem curto, então a história não se prolonga tanto, ele não encheu tanta linguiça, né, como as pessoas gostam de falar, pra história ficar tão extensa. Realmente foi algo bem curto e um período bem curto. E isso faz com que a história flua bastante. A linguagem utilizada nesse livro foi meio que formal e informal, eu ainda não consegui decidir, porque tem muitas palavras aqui bem diferentes também que eu não conhecia. E isso torna bem mais prazeroso a leitura. Então é isso, pessoal. Eu amei este livro, Gabriel está de parabéns. E ele ganhou 4 estrelinhas. O livro vai ter continuação e o primeiro capítulo já está disponível no Wattpad e eu vou deixar o link aqui abaixo pra vocês. Ele foi super carinhoso, então ele mandou num saquinho azul muito fofo. Dá pra colocar os livros e levar na bolsa da escola. E 2 marcadores. Vou tentar focar aqui pra vocês. 2 marcadores de amor fatal. Olha que legal. Legal, né? Ele também mandou o livro. A capa é linda. E a contracapa é mais linda ainda. A contracapa é mais linda ainda. Aqui tem uma dedicatória. Que eu vou ler aqui. Ó. Para Débora. Se o amor é mais poderoso do que a morte, será Emma capaz de deter sua maldição? Com amor, Gabriel Sidney. Cara, o Gabriel tem uma letra bonita. Tá vendo? Foca. Tá. Focou. Focou. Oh, bonitinho. E a diagramação tá muito bonitinha. Aqui no canto tem um negocinho, tá bom. Focou aqui, a câmera focou. Tem uns negócios. E cada começo de capítulo tem tipo, eu não sei, é uma marca d'água isso. E aqui do lado, cadê? Tem uma frase. Frases de autores famosos brasileiros e não brasileiros. Esse é do Paulo Coelho. Tem do Shakespeare, tem do Paulo Coelho, tem do Shakespeare, tem do Machado de Assis. Tem frases bem legais aqui. O livro está muito lindo e a história é muito boa. Eu realmente gostei bastante da história e o Gabriel está de parabéns. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, cliquem em gostar aqui embaixo. Todas as informações sobre o livro, redes sociais do autor e do autor, onde você pode adquirir este livro e os outros livros que o autor já criou, apesar de ser bastante jovem, ele já escreveu bastante. Então eu vou deixar tudo aqui no link no box de descrição.
Vai ter entrevista com o autor Gabriel Sidney, se vocês quiserem conhecer mais um pouco do trabalho dele, que vai estar disponível lá no blog também. Daqui a pouco, daqui a alguns dias deve estar disponível também. Então eu vou deixar aqui na descrição o link do blog. Então é isso, pessoal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!